Passo meu grande expediente ao vereador Felipe João Grêmio Maia. Felipe João Grêmio Maia na tribuna. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu faço questão, vereador D'Ambrosio, de trazer essa tribuna um momento muito significativo que eu pude acompanhar em São Paulo, há uns 15 dias atrás, mais ou menos, e visitar lá 4 secretarias, 2 empresas públicas, espaços de cultura, de turismo, enfim. E, vereadora Gladys, eu lhe confesso que voltei apavorado com São Paulo. E aí, obviamente que eu não quero comparar Caxias com São Paulo, não dá para comparar nenhuma cidade com São Paulo, até porque a dimensão de São Paulo é muito além daquilo que a gente possa imaginar. Mas São Paulo mostra algo que independe do tamanho da cidade, que é a agilidade, que é fazer a coisa funcionar. Vocês imaginem se São Paulo fosse burocrática, com 12 milhões de habitantes. E aí, eu quero começar primeiro fazendo um agradecimento muito especial ao nosso vice-governador Gabriel Souza, que foi quem me abriu esses contatos lá em São Paulo, agradecer também ao prefeito Ricardo Nunes, que me emprestou lá 2 servidores muito competentes, o Bruno Gabriel Mesquita, que é chefe de gabinete da SP Obras, e o Jefferson Cordeiro, que me acompanhou o tempo inteiro, em todas as reuniões, porque o que eu vi em São Paulo eu acredito que vale, sim, a Prefeitura de Caxias fazer um tour pela Prefeitura de São Paulo, porque vai aprender e vai trazer muita informação importante, vereadora Gladys. São Paulo eu até coloquei essa informação no início, da liderança que é São Paulo, para a gente ter como referência, e eu acho que nós temos que buscar essas informações em cidades que nos apresentam essa referência, porque eu comecei as minhas reuniões em São Paulo. Pode passar, Cleber, por favor. Pode passar a próxima. Essa aí. Eu comecei minhas visitas no Museu das Favelas. É um prédio recuperado do século XVIII, onde, vereador Alberto, lá os negros eram escravizados. E hoje, quem ocupa o prédio, revitalizado pelo governo do Estado de São Paulo, é o Museu das Favelas, que é referência no Brasil, né? E aí conversamos lá sobre o que acontece em Caxias com o Mosaico da Quebrada, com outras movimentações aqui da cidade, mas é um prédio histórico e, além de ter uma biblioteca só com autores negros, o que já torna uma referência, eles trabalham a questão de exposições, de pesquisa, de preservação, de produção científica, tudo dentro desse prédio que é hoje o Museu das Favelas em São Paulo. Eu vou tentar ser o mais breve possível nos comentários específicos de cada área, porque é muita informação e eu não vou conseguir passar tudo aqui, mas as secretarias que tiverem interesse, nós temos as informações, inclusive os contatos dos secretários ou dos diretores, para poder passar aqui para a Prefeitura de Caxias do Sul. No segundo dia, eu comecei as visitas na SP Obras e aproveitei em todos os setores, eu aproveitei para divulgar Caxias do Sul, para entregar um material turístico de Caxias, para convidar para os eventos que Caxias do Sul promove, inclusive para a Festa da Uva do ano que vem. E esse é o diretor-presidente da SP Obras, o Taka Yamauchi, e esse é o Bruno Gabriel, que me acompanhou e ajudou a montar toda essa agenda lá em São Paulo, junto com o Jefferson. A SP Obras é uma empresa pública municipal.
Ela trabalha a questão das licitações para as mais variadas secretarias do município, programas, projetos, obras, gestão e concessão, que é o que está se vendo muito aqui, lembrei do senhor vereador Rafael, nessa questão da concessão. A SP Obras trabalha isso lá em São Paulo. A SP Obras adquire, vereadora Gladys, desapropria imóveis, faz financiamentos para a Prefeitura de São Paulo, tudo num setor só, o que, obviamente, dá agilidade, acelera processos. E aí lembrei da senhora também na questão da Estação Férrea do Risso. Né? Lembrei, né, que tantas coisas acontecem. São Paulo tem recuperado todo o centro histórico através de ações da SP Obras, e aqui a gente não consegue ver a coisa sequer ter uma resposta. Então, eu aconselho, né, que Caxias, cidades do Pó de Caxias, estudem o que acontece nessas empresas públicas de uma cidade que está fazendo funcionar e tem milhares de obras acontecendo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, é um grande exemplo. Depois estive na Secretaria da Cultura de São Paulo, conversando com a secretária Aline Torres e o chefe de gabinete, o Rogério Custádio, que nos passaram muita informação, né? Assuntos que eu, particularmente, tenho um interesse muito grande, que é as placas de inventário de memória, os cadastros de imóveis tombados, ideias e iniciativas que São Paulo tem feito para atrair as pessoas para as regiões ou para o centro histórico, Jornada do Patrimônio, as praças da cultura, Triângulo São Paulo, concessões de espaço, tudo de uma forma muito rápida, muito ágil, feita através dessas empresas públicas que são demandadas pelas secretarias do município. Então, as coisas acontecem, e quero aqui agradecer também a direção das 3 equipes aqui de Caxias, porque eu acabei levando presentes para eles do Esporte Clube Juventude, do Caxias Basquete e da Ser Caxias, para entregar pela grande receptividade que eu tive lá em São Paulo. Bom, eu acho que essa foto, a ADESAMPA, é a Agência de Desenvolvimento de São Paulo. Só essa visita valeria ficar lá, vereador Ues, 4, 5 dias só para conhecer os projetos da ADESAMPA. A ADESAMPA está situada dentro de um prédio histórico, que era uma incineradora de lixo, e que eles transformaram na sede da Agência de Desenvolvimento de São Paulo. Eles desenvolvem diversos projetos, até eu comentava com a Rita do CDL aqui agora, que eu acredito que Caxias deveria trazer o diretor-presidente da ADESAMPA, que é o Renan Vieira, para vir palestrar aqui na cidade. É muita informação, é muita iniciativa, são muitas coisas acontecendo, juntamente com o diretor Carlos Alberto. E pode passar a próxima, Cleber, por favor. E tem diversos projetos acontecendo através da ADESAMPA, e tudo de uma forma muito rápida e muito ágil. Semana passada eu dei um toque aqui no discurso do vereador Scalco com relação ao SampaCast, que é só um exemplo. São Paulo hoje oferece de forma gratuita a gravação de podcasts. As pessoas não precisam gastar com isso. Tu faz a inscrição pelo aplicativo. Eles cedem 1h30, te dão o técnico para fazer todo o corte, para fazer toda a preparação e te entregam o material pronto para te utilizar nas tuas redes sociais. Ou divulgar a empresa, enfim. Então, tem diversos projetos. Eu tenho todos eles aqui, que são exemplo de captação de empresas, de abertura de empresas, de aproximação dessas novas tecnologias todas com a sociedade. Esse prédio tem cursos e eventos acontecendo o tempo inteiro. São Paulo é uma cidade que vira 24 horas, mas a ADESAMPA vale um momento específico para poder conhecer tudo aquilo que tem sido feito em São Paulo, e é realmente um grande exemplo. Um grande exemplo. Eu confesso que até comentei com o Bruno, o Gabriel e com o Jefferson quando a gente saía de lá. É tanta informação que tu chega a sair tonto, vereador Zanquim, de tanta coisa que vão te passando e tu não consegue acompanhar, porque é muita coisa acontecendo. E aí que tu vê, vereadora Gladys, que nós precisamos aprender.
que a gente precisa aprender e ter a humildade de buscar informação onde... Declaração de líder ao MDB. Segue a declaração de líder Felipe João Gamemeyer. Obrigado, vereadora Gladys. Que a gente precisa buscar informação e ver o que está acontecendo nesses grandes centros do mundo, porque São Paulo é, sem dúvida nenhuma, a capital da América. Depois da ADESAMPA, e aí tem imagens, né, de alguns locais, inclusive a primeira foto da esquerda é onde foi feita o leilão, da iluminação pública aqui de Caxias do Sul, que é a B3. A segunda foto é o pátio externo da ADESAMPA, que está sendo todo revitalizado agora, para receber mais e mais pessoas com espaço de eventos. A primeira foto de baixo é o restaurante dentro do estádio do Palmeiras, aberto todos os dias. Eu fui conhecer esse espaço, né? E para vocês terem uma ideia, o turismo esportivo em São Paulo tem várias áreas, e no tour que estava sendo realizado naquele momento dentro do Allianz Parque, de 75 pessoas, 3 eram de São Paulo. 72 eram de outras partes do país. O que dá uma demonstração, né, de que a coisa tá fluindo. Secretaria de Turismo, né, muita coisa acontecendo, muitos projetos acontecendo, dividiram a cidade em regiões. Enfim, tem diversos projetos de turismo acontecendo. Nos finais de semana e durante a semana, a Secretaria de Turismo de São Paulo tem contratado guias de São Paulo para levar os estudantes de São Paulo conhecerem a cidade, o que gera aquilo que a gente defende tanto aqui, o engajamento comunitário, que são as pessoas da cidade conhecerem a sua cidade. E aí montaram roteiros específicos com interesse para que as crianças conheçam São Paulo, e nos finais de semana, vereadora Gladys, eles estão fazendo esse mesmo roteiro para os idosos. Então, eles estão criando um contingente de pessoas que conhecem São Paulo muito grande, né, e que aqui em Caxias não seria difícil acontecer, não seria difícil fazer tudo isso, mas eu tenho certeza que se nós nos esforçássemos um pouquinho, a gente conseguiria, sei lá, por ano, se nós colocássemos 40 crianças por semana conhecendo os roteiros turísticos de Caxias do Sul, o quanto nós teríamos no final desses 12 meses. Vereador Gladys, de imediato, sua parte. Vereador Felipe, bom, eu quero lhe parabenizar e sei da sua competência e interesse em melhorar a nossa área. Eu conheço São Paulo desde 1985, quando eu era lojista e todo mês viajava para lá, e realmente é uma cidade assustadora, eu digo assim, né? Porque lá tu encontra tudo que tu precisa, tudo, desde a agulha até o que você imaginar, né? Eu acredito, por exemplo, que nós precisamos de ideias, né? Hoje em dia precisa-se de gente pensante. O que a gente sempre ouve é que não tem dinheiro, é que não dá, tem que ir em busca. Por que São Paulo consegue? Porque existem pensadores e que acham uma saída. Caxias do Sul é uma cidade muito conservadora, ela está sempre naquele pensamento e não muda. Nós temos a Lagoa do Risso como exemplo também, o senhor falou da estação férrea que está lá, que chega, a gente fica triste de ver o estado que está. A gente tenta, a gente pede, a gente informa e não tem nem retorno, infelizmente. Então, não há interesse do poder público. Essa é uma parte, vereador. Na nossa lagoa, nós tivemos aquele incêndio, eu concordo, o secretário esteve lá, fez a limpeza, porque nem limpeza tinham feito nos restos que ficaram. Mas imaginem se lá na lagoa tivesse um restaurante. Quem não gostaria de almoçar ou jantar ou marcar, como é que a gente chama, para o turismo, excursões? Nós precisamos explorar o que nós temos. Então, eu acho assim que o senhor indo até São Paulo, mostrando para nós as possibilidades, eu acho que Caxias precisa acordar. Obrigada.
A senhora sabe, vereadora Gladys, que eu voltei de São Paulo ainda mais convicto daquilo que eu acredito. Porque eles estão reocupando o centro histórico de São Paulo com bares, com restaurantes, com cafés, com visitas, com shows, com eventos. Então, criaram várias modalidades dentro do centro histórico. É claro que eu não estou comparando o tamanho de São Paulo e a realidade de São Paulo com Caxias, não tem como comparar, mas muita coisa tu pode adaptar para cá. Né? A gente consegue adaptar para cá. Eu não quero que tenha 60 mil pessoas em cada final de semana em show, não tem capacidade para isso. Mas 3 mil tem. 2.500 tem. Uma né? parte, vereador. E buscar isso e fazer com que a cidade se aproprie da própria cidade. E é isso que tem acontecido em São Paulo. A SP Tours é a mesma função da SP Obras. A SP Tours é uma empresa pública lá de São Paulo que trabalha muito a questão do observatório de turismo, que a gente não utiliza e deveríamos nos dedicar a isso. Né? Nós temos uma universidade aqui que tem um curso de pós-graduação em turismo, que é a Universidade de Caxias do Sul, com mestrado e doutorado em turismo. A gente não usa a Universidade de Caxias do Sul e tem que usar. Né? Essa empresa de turismo de São Paulo faz planejamento, organização, produção de eventos. Né? O Autódromo de São Paulo não tem mais data. Né? Eles vão fazer olha o absurdo, vereador Menego, eles vão fazer um túnel por baixo do Autódromo de São Paulo para poder fazer os eventos acontecerem ao mesmo tempo, porque senão eles tinham que parar a corrida para fazer a passagem dos equipamentos. Então, é um pensamento muito na frente, e coragem de fazer. Coragem de fazer. Né? Com o orçamento que a gente recebeu na Câmara semana passada, aqui, com os valores para o desenvolvimento econômico, não vai acontecer nada disso, nem a sala do Caxias Cast vai ter. Não paga. Então, eu fui recebido lá no SP Tours pelo diretor Rodrigo Kluska, e a visão é muito à frente, Então, nós temos que aprender, tem que buscar nesses locais as situações que dão certo. Vereador Fantinel, sua parte, depois eu concluo, depois a vereadora Rose também. Obrigado, vereador Felipe. Eu queria parabenizar o senhor pelo esforço de buscar em outros locais grandes soluções e grandes ideias para a nossa cidade, mas eu queria me somar 100% com a fala da vereadora Gladys, que realmente o que eu vejo, e com a minha pouca experiência ainda, digamos, né, de 3 anos aqui como vereador, é a burocracia em Caxias do Sul. Caxias não tem outro problema. Essa história de dinheiro, de não sei o quê, claro, isso é um problema, a gente sabe disso. Né? Mas eu digo assim, o problema crônico, o câncer de Caxias do Sul se chama burocracia. E enquanto isso não for resolvido, enquanto isso não for ajustado, não vai andar a cidade independente de quem a governa. Isso é muito importante colocar. Basta que a gente olhe a questão das regularização fundiária. Foi colocado todas as pessoas que decidem dentro da mesma sala resolver o problema. Por que não se faz isso com as outras secretarias também? Eu tenho certeza que a coisa vai andar. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Fantinel. E a SP Obras e a SP Tours é isso. É agilidade. É acelerar o processo. A gente não tem mais tempo de ficar esperando. Quem espera, os outros estão passando por cima. Então, eu quero agradecer aqui a secretária adjunta de turismo, a Maressa Barros, e o coordenador de eventos também, o Marcelo Alves Ribeiro, que me passaram muita informação. Eu estive na Secretaria de Esporte também, com o chefe de gabinete, Ricardo Calciolani, que valeria aqui um grande expediente inteiro para falar de Bolsa Atleta, licitações, acelerar processo de licitação, participar das câmaras técnicas das licitações para mostrar a importância dos produtos melhores em detrimento daqueles que são péssimos e que o município vai ter que gastar mais lá na frente. São Paulo já está fazendo isso também. Vereadora Rose, 30 segundos, eu posso seguir. Então, eu quero deixar aqui um agradecimento muito especial a toda a receptividade. Né? Eu estive lá no Ibrachina também, que é uma equipe que está formando atletas na base, lá em São Paulo, que vem desenvolvendo muitos projetos e que eu tenho certeza que estão tirando muito jovem das ruas e que estão fazendo isso. E hoje já com atletas, vereador Meneguzzi, na Seleção Brasileira Sub-20 e em 5 ou 6 clubes do país já colocando atletas nessas equipes. Então, foi sem dúvida
2 dias e meio de muito aprendizado, mas que faltou tempo, sem dúvida nenhuma faltou tempo. E eu quero aqui agradecer o Bruno, o Jefferson e cumprimentar o prefeito Ricardo Nunes pelo grande mandato que vem fazendo. E agradecer o nosso vice, o Gabriel Souza, e as 3 equipes de Caxias que também nos mandaram essas lembranças, aí, o Caxias do Juventude e o Caxias do Basquete, para a gente poder presentear os paulistas que tão bem me receberam lá. Obrigado, senhor presidente. Obrigado.